e para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, da Prefeitura de Rosário, por meio da CEMED de Rosário. E a gente vai dar continuidade hoje aos temas referentes ao 6º ano. Hoje, a gente vai trabalhar um contexto que a gente começa a falar sobre as primeiras civilizações estruturadas pelo ser humano, né? Até então a gente está falando um pouco sobre os princípios do estudo da história, falamos um pouco sobre os primeiros grupos humanos, né? E a partir de agora a gente vai falar sobre as primeiras civilizações. Essas primeiras civilizações, principalmente o que a gente vai tratar hoje, são civilizações que se focam na formação do que a gente vai chamar de crescente fértil, que é uma região que agrega parte do Oriente Médio e parte do Nordeste da África. E é lá onde se formam as primeiras grandes civilizações humanas, né? Os primeiros centros urbanos, a primeira centralização de grandes grupos, né? E é aí que a gente começa a falar sobre os povos mesopotâmicos, ou a Mesopotâmia, né? O que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, ou no caso, as primeiras civilizações que se formam na região que a gente vai chamar de mesopotâmica, elas é aquela região que fica entre dois rios específicos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Aí nesse mapa que vocês estão vendo, ele tem a demarcação do que eu chamei de crescente fértil. Vocês veem que ele tem esse formato de lua crescente, daí porque ele é chamado de crescente, e fértil justamente porque o território ele é banhado por alguns rios muito importantes, o que torna o território fértil para a produção agrícola, né? Essa região, esses dois rios, né, eles se encontram no território onde fica a atual Turquia e atravessam o que hoje é a Síria, o Iraque e desaguam no que hoje é o Golfo Pérsico, ok? Para a gente começar a falar de Mesopotâmia, a gente primeiro vai entender que a palavra Mesopotâmia, ela foi criada pelos gregos, né? O termo Mesopotâmia, ela significa região entre rios, que é justamente a região entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Essa é especificamente a região da Ásia Ocidental onde surge essas mais antigas civilizações. Ela passou a ser ocupada mais ou menos há 5.000 anos atrás. Os agrupamentos humanos começaram a se fixar nas margens de rios e aqui eles começam a se fixar às margens dos rios Tigre e do rio Eufrates e, obviamente, se aproveitavam das cheias, das enchentes desses rios que fertilizavam a terra próxima aos rios, obviamente, né? E com o tempo, eles implantaram tecnologias, organizaram, por exemplo, barragens para controlar melhor a enchente e a vazante desses rios, né? Eles tentavam controlar a força das águas, né? E também tirar mais proveito dos recursos naturais. Em que sentido? Dirigindo a água para onde eles queriam que essa água fosse, né? O que obviamente facilitava a agricultura e a criação de animais, ok? A Mesopotâmia, ela foi uma região por onde passavam muitos povos nômades. Lembrando que nômades é justamente o conceito de povos sem moradia fixa. E nessa região mesopotâmica circulavam povos nômades, né? Diferentes povos, né? A terra era fértil, o que fazia com alguns desses povos se estabelecessem nessa região, nesse território, surgindo assim sociedades mesopotâmicas, ou seja, pessoas que se fixaram nesses lugares, né? Só que a Mesopotâmia, ela vai ter uma característica específica e eu quero que vocês se fixem nesse conceito bem aqui, porque a gente vai trabalhar com eles em outras civilizações da antiguidade, que é o conceito de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Né? Uma cidade-estado é uma cidade independente, é uma cidade com a sua própria organização política, econômica e militar. Então, a gente vai destacar que a Mesopotâmia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já tinham várias cidades, cada uma dessas cidades independentes entre si. Cada uma tinha seu próprio rei, seu próprio palácio, suas próprias leis, né? Por isso, elas eram chamadas, por fim, de cidade-estado. A gente vai falar agora daqueles povos que a gente destacou como aqueles que circulavam por essa região.
E a gente vai começar a falar do primeiro povo que chega e ocupa essa região, que são os sumérios. Os sumérios foram provavelmente os primeiros povos a chegar ali na região sul da Mesopotâmia. Provavelmente porque é o que a gente tem registros, os registros mais antigos dessa região. A região ela foi ocupada, como a gente já disse, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, pelo povo sumério, que ali contribuiu e construiu as primeiras cidades que a humanidade teve conhecimento. Que a gente vai destacar 3 cidades: a cidade de Ur, a cidade de Urus e a cidade de Lagash. Sua organização política ela era semelhante a uma confederação de cidades-estado. Ela era governada por um chefe, cada cidade era governada por um chefe, que tinha poder religioso e militar, e ele recebia o nome de patese. Ele é atribuído ao povo sumério a invenção da roda e a invenção do arado, né? Por que a gente destaca isso? Porque os registros mais antigos de rodas e de arado, a roda, a gente entende o que é a roda, e o arado, gente, é aquela ferramenta que é usada para fazer, para afofar a terra e para facilitar a agricultura, né? Deixando a terra pronta para a plantação. São esses essas duas ferramentas, elas existem em diferentes sociedades, só que as mais antigas registradas são as entre os sumérios, ok? Os sumérios também são conhecidos por desenvolver a primeira escrita, que a gente vai chamar de escrita cuneiforme, né? Os registros escritos mais antigos, eles foram encontrados em ruínas no templo da cidade de Uruk, né? E é datado de mais ou menos 4.000 a.C. São sinais com aspecto de pregos, com a cabeça mais larga. Vocês conseguem olhar nessa imagem, né? Que ele tem uma área mais plana em cima, puxando um traçado para baixo. É por isso que ele é chamado de cuneiforme, porque ele tem formato de cunha. E ela não era escrita em papel, ela era escrita em tabuletas de argila, né? A escrita suméria, inicialmente ela era utilizada principalmente para atividades contábeis. Registrar a cobrança de imposto, registrar pagamento, registrar a quantidade de estoque de alguma coisa, né? Mas com o passar do tempo, ela foi aprimorada e começou a ser usada para registros de contratos, poemas, registros históricos, entre outros. Eu quero mostrar agora para vocês, gente, uma fonte histórica muito importante da história suméria, que é o que a gente vai chamar de estandarte de U. O estandarte de Um é uma das maiores fontes para o estudo da sociedade suméria. Ela foi produzida ali entre os anos de 2600 e 2400 a.C. Ela é feita de calcário, de concha, de betume e de pedras lápis lazuli. Por isso que ela tem algumas partes que são azuladas, vocês vão já olhar. Hoje ela se encontra no Museu Britânico de Londres. Então, ela é um tipo de caixa que tem 2 painéis. De um lado, existe um painel que os historiadores chamam de paz, e do outro, que a gente chama de guerra, né? Principalmente porque nesses a gente consegue olhar atividades que eram desenvolvidas nessa sociedade. A gente já vai dar alguns destaques nessas imagens que vocês podem ver. Esse aí é o que vocês estão vendo, é o paz, que a gente consegue olhar os pastores, agricultores, pescadores, e o próprio rei e seus servos, músicos, né? E nesse outro a gente consegue ver guerra, né? Que é literalmente carros de guerra, guerreiros, né? Prisioneiros de guerra. E a gente vai destacar alguns desses detalhes, né? Por exemplo, os músicos, que a gente consegue olhar no painel Paz, ou os criadores de caprinos, né? De ovelhas. A gente pode destacar também os pescadores, que tá no painel Paz, mas também os soldados marchando para a guerra, que tá no painel de guerra, né? E também os carros de guerra levando prisioneiros de guerra, né? Então, obviamente, o estandarte de U, ele é uma fonte histórica que nos permite visualizar o próprio registro que esse povo fazia de si próprio, né? As diversas cidades que existiam na Mesopotâmia, elas estabeleciam trocas comerciais. Apesar de serem independentes, elas tinham essas conexões comerciais. Consequentemente, elas tinham acordos políticos e alianças temporárias. Mas à medida que a economia crescia nessa região, surgiam disputas por terras e por rotas comerciais entre elas. Desse modo, as guerras de conquista tornaram-se mais frequentes, levando à formação de grandes impérios. A Mesopotâmia, ela nunca foi unificada completamente.
Porém, a gente vai ver povos que conseguem conquistar diferentes espaços e formar impérios diferenciados. O primeiro que a gente vai citar é o primeiro império unificado na região da Mesopotâmia, é o Império Acádio. Por volta de 2350 a.C., formou-se um império no centro-sul da Mesopotâmia, que é o Império Acádio. A dominação do Império Acádio, ele vai de 2300 a.C. a 2150 a.C. E esse é o primeiro império que ele forma o que a gente vai chamar de cultura sumério-acadiana. Por quê? Porque os acádios, eles conquistam muitas cidades sumérias e eles agregam, incorporam em suas práticas muitas características culturais sumérias. Por exemplo, a própria escrita cuneiforme. Muitos do que eles também associaram foram os estudos astronômicos e o desenvolvimento de um calendário lunar, que é uma cultura, uma estrutura que consegue se formar dentro dessa cultura sumério-acadiana. Dentro do Império Acadiano, a gente vai destacar o cara que se tornou o primeiro rei desse império, que é o Sargão da Acádia. Sargão da Acádia, ele também é conhecido como Sargão o Grande. Ele foi um rei acadiano muito célebre por sua conquista das cidades-estados sumérias ali entre os séculos 24 a.C. e 23 a.C. Sargão, ele é o primeiro indivíduo registrado na história a ter criado um império multiétnico governado a partir de um centro, e sua dinastia governou a Mesopotâmia por cerca de um século e meio. Bora entender o que é um estado multiétnico, império multiétnico. Multiétnico é no sentido de ele juntar povos que não têm a mesma origem. Então, ele no império dele tinha o povo dele, os acádios, mas também dominavam sumérios, dominaram babilônicos, dominaram outros povos que habitavam a Mesopotâmia. Depois dos acádios, a gente vai citar os amoritas. Por volta de 1900 a.C., com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império que tinha como centro a cidade da Babilônia. Os amoritas, que eram um povo semita proveniente da Arábia, edificaram o que a gente vai chamar de primeiro império babilônico. Professora, por que não se chama império amorita? Principalmente porque o centro desse império é a cidade da Babilônia. E por que a gente está chamando de primeiro? Porque vai ter um segundo império, só que não fundado pelos amoritas. E a gente já vai falar mais pra frente, tá? O soberano mais famoso, que mais se destacou dentro desse império é Hammurabi. Hammurabi, ele viveu ali entre 1792 e 1750 a.C. Por que ele é tão famoso? Porque ele elabora, até então, o que a gente tem registro como o primeiro código escrito da humanidade. Código que eu quero dizer são leis escritas. Professora, a senhora está me dizendo que não existe lei antes desse código de Hammurabi? Existe, só que elas não são registradas. Hammurabi é o primeiro a escrever esses códigos, né? O rei Hammurabi, ele cria um código de leis baseado no que a gente chama de lei de talião. O que é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente. É aquela coisa, é a punição proporcional ao seu crime, né? É uma compilação de leis. No caso, o Código de Hammurabi, ela é uma compilação de leis sumérias mescladas com algumas tradições semitas. Ele contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direito das mulheres, família, adultério, falsas acusações e escravidão. Estipulava direitos e deveres para a população, porém as pessoas eram desiguais perante a lei e as sentenças eram estipuladas de acordo com a camada social que cada um tinha, né? Por exemplo, aqui a gente vai seguir o artigo 25 do código. Ele fala assim: se um construtor edificou uma casa para um aylum é uma classe social de comerciantes, né? Mas ele não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Porém, uma continuação desse artigo é que se quem morre é o filho do dono da casa, quem morre é o filho do construtor. É a ideia do olho por olho, dente por dente, ok? É uma punição proporcional. A gente está falando aqui de um império que se estrutura. Agora a gente vai falar dos assírios. Os assírios
também tem origem semita. Só que eles viviam mais especificamente do pastoreio e habitavam à margem do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio, antes de Cristo, eles passaram a se organizar como uma sociedade altamente militarizada e começaram a expandir seu território. Eles partindo da cidade de Assur, que era a primeira cidade deles, os assírios conquistaram territórios para além da Mesopotâmia, chegando a conquistar territórios até no Egito. O centro administrativo do Império Assírio era a cidade de Nínive. No século 9 a.C., esses domínios se estendiam do Egito até o Golfo Pérsico, ou seja, o Império Assírio se estende por grande território nesse período. Eles eram considerados guerreiros muito ferozes. Os assírios impunham uma dominação por base do terror, né, do assustar o dominado. Eles saqueavam, destruíam e massacravam os vencidos. Esse povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Eles desenvolveram tecnologias como catapultas e arietes. Catapultas são aqueles braços de lançamento, né? Para jogar alguma coisa à distância. E ariete, gente, é como se fosse aquelas marretas de derrubar porta, sabe? Obviamente não era para uma porta simples, provavelmente para grandes portões de grandes palácios, né? O império, ele entrou em declínio devido a uma série sangrenta de revoltas. Por quê? Porque os povos dominados, obviamente, não gostavam desse tipo de domínio que os assírios causavam. Só que apesar dos assírios serem conhecidos como grandes guerreiros, uma das coisas que mais se destaca do Império Assírio é sua biblioteca. A Biblioteca de Nínive, ou também conhecida como Biblioteca de Assurbanipal, é uma coleção de milhares de placas de argila contando textos em escrita cuneiforme sobre vários assuntos. Eles juntaram texto desde o século 7 a.C. Dentro desse acervo estão textos de grande importância histórica. Tal biblioteca é considerada a primeira biblioteca da história, tendo sido fundada pelo rei assírio Assurbanipal II, ali no século 7 a.C. Vamos falar agora de um outro povo que consegue centralizar um império, que são os caldeus. Os caldeus são um povo de origem também semita, que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os primeiros responsáveis pela derrota dos assírios. Bora lembrar que os assírios eram um povo muito guerreiro, né? De guerreiros muito violentos. Daí que a gente tem que destacar que os caldeus conseguem derrubar os assírios, né? A capital do Império Caldeu vai ser também a Babilônia. Então, é aqui que se dá início, com o Império Caldeu, o que a gente vai chamar de Segundo Império Babilônico, né? Segundo Império Babilônico. E dentre os grandes imperadores do Império Babilônico, a gente vai destacar Nabucodonosor II. Ele é um importante rei babilônico / caldeu, né? Ele viveu ali entre 605 e 563 a.C. e ele ficou conhecido por estruturar obras arquitetônicas grandiosas. E a gente vai destacar duas dessas grandes obras, que são os jardins suspensos da Babilônia, que vocês conseguem ver nessa imagem. Eram grandes jardins construídos no topo de grandes prédios, né? Nenhum existe, o que a gente tem contato sobre eles são descrições sobre esses jardins, né? E o segundo são os zigurates, né? Os zigurates, eles eram templos, a gente vai entender eles como templos, né? Semelhantes a uma torre de 215 metros de altura. Eles eram muito altos, né? E durante o governo de Nabucodonosor II, muitos foram construídos. Ele governou por quase 70 anos e após sua morte, os persas chegaram a dominar o Império Babilônico. Só para a gente seguir em frente, a gente vai falar também sobre um pouco do cotidiano da vida desses povos, né? A vida na Mesopotâmia, ela tinha uma base econômica agrícola, plantação de linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada, hortaliças e legumes. E, obviamente, dependiam, por causa disso, dos rios Tigre e Eufrates, tanto para a pesca, quanto para a irrigação, quanto para a criação de animais. Os assírios, eles também se utilizavam desses rios não só para agricultura, por exemplo, porém também para circulação, né?
os rios serviam como vias de circulação, o que obviamente possibilitava as trocas comerciais e as trocas culturais, né? Por isso que muitas dessas cidades e desses povos tinham costumes em comum. A vida cotidiana na Mesopotâmia, ela era dividida entre a vida nas aldeias, nas áreas mais rurais e nas áreas mais urbanas. A vida nas aldeias, elas eram basicamente marcadas no entorno das cidades. Em que sentido? Tinham as áreas urbanas, mas tinham as áreas rurais em torno. Nessas regiões, o campo era focado na produção agrícola, na criação de gado e no pequeno artesanato. Os mais pobres, que não tinham terra, eles prestavam serviços, plantio, colheita, pastoreio, né, em troca de um pagamento. Os donos das terras, eles eram grandes proprietários, tinham pomares, tinham rebanhos, e eles ganhavam, obviamente, muita riqueza produzindo nessa região. E tinham grande destaque social. Parte do que era produzido do campo era destinado para pagamento de imposto. E a outra parte era comercializado, era negociado. Bora destacar aqui, gente, a diferença entre servos e escravos. Por quê? Nas sociedades mesopotâmicas existe essas duas funções, né? A sociedade da Mesopotâmia, ela era dividida em dois grupos sociais, os escravos e as pessoas livres. A população livre era a maioria, mas dentro desse grupo existiam muitas distinções. Dependiam da origem da família, do ofício que exerciam, do local em que viviam, se era no campo ou na cidade. Os escravos eram uma minoria. Eles podiam ser escravos de guerra ou pessoas livres que se venderam ou foram vendidas por sua família. Normalmente, eles estavam no meio urbano e a economia não dependia da mão de obra escrava, ok? Para vocês entenderem essa diferenciação. A vida na cidade, ela é um pouco mais diferente do que a vida no campo. Lembra que a gente disse que na vida do campo a pessoa trabalhava em pastoreio, ou pequeno artesanato, ou na agricultura? Então, na vida na cidade tinha uma variedade maior. Podiam ser escribas, artesãos, médicos, soldados, entre outras profissões. As funções elas poderiam ser cumpridas tanto por homens quanto por mulheres. As trocas comerciais com povos vizinhos, eles levaram ao enriquecimento dos comerciantes, o que veio surgir, obviamente, dentro dessa ideia, homens ricos que emprestavam dinheiro. Então a gente vê essa relação de empréstimo, né? Um pouco do que a gente vê hoje nos banqueiros, vamos dizer assim, né? A religião mesopotâmica era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Para eles, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, com a diferença de que eles eram poderosos e imortais. Os templos, eles representavam a morada dos deuses na terra, né? Tendo uma posição de destaque na cidade. Normalmente, eles estavam no centro mais movimentado da cidade. O grão-sacerdote, que era o principal sacerdote do templo, ele administrava o templo, ele dirigia os rituais de sacrifício, ele fazia as práticas mágicas e eles fazia também as oferendas aos deuses. Os sacerdotes e sacerdotisas, eles eram responsáveis por transmitir as tradições daquela sociedade, daquela civilização, para o povo, formulando e copiando escritos de mitos, hinos, poesias e outros conhecimentos históricos e culturais. Lembra que a gente falou dos templos sendo a casa dos deuses? Então, bora retomar um pouquinho para falar dos zigurates. Os templos eles eram construídos no topo de uma torre, que eram as escadas, que eram os zigurates. Aqueles zigurates, os templos, eles eram centros, tanto religiosos quanto centros políticos e centros científicos. Elas estavam ligadas, tornando um templo um centro de pesquisa, um centro de ensino, no quais a escrita e a astronomia tiveram um grande desenvolvimento. Na Mesopotâmia, os deuses eles representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governava a cidade. Ao redor do templo desenvolvia-se as atividades comerciais. O patese representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Bora lembrar, gente, que a civilização mesopotâmica, ela é uma civilização teocêntrica, ela é uma teocracia. É um governo onde o líder daquele estado, ele é considerado o representante de Deus ou o próprio Deus. No caso aqui, os patese, os líderes daquelas civilizações, os reis, eles eram considerados enviados ou representantes de Deus.
dos deuses, no caso, né? Só pra gente concluir, a gente vai falar de 2 deuses mesopotâmicos que a gente dá muito destaque, que é o deus Enki, que ele é considerado ele é um deus cultuado em toda a Mesopotâmia e ele está associado à água doce, né? À água fresca, né? Como a água dos rios era essencial para os povos da Mesopotâmia, um dos deuses mais cultuados era Enki, deus da água doce e fresca, onde acreditavam que a terra flutuava. Ele também era considerado deus da sabedoria. Vocês conseguem ver essa imagem como se fosse uma planta na mão dele, mas como se fosse um rio fluindo por cima do ombro dele, né? Outra das deusas que a gente vai destacar é Ishtar. Como eles acreditavam que a abundância dos recursos era uma dádiva dos deuses, ou seja, você recebia uma boa plantação se você fosse abençoado pelos deuses, que é como se fossem os deuses abençoando a sua comunidade, eles também observavam a importância de homenagear e cultuar Ishtar, que era a deusa da fertilidade. Ela seria a responsável por abençoar eles com uma boa alimentação e fartura para a sua sociedade, ok? A gente vai terminando por aqui. Qualquer dúvida, leiam o livro de vocês. Continuando com dúvida, questionem seus professores. A gente se vê na próxima aula e até!